Mensagem de fé e esperança, com o evangelista Fabiano Alves. Levando até as pessoas as boas novas de Jesus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, eu quero aqui informar, eu quero aqui falar sobre um assunto que muitas das pessoas, ela tem a compreensão da palavra de Deus que não condiz com a realidade, não condiz com aquilo que a Bíblia ela vem nos ensinando. Nós vemos hoje pessoas que têm distorcido a palavra de Deus e têm falado coisas que têm distanciado as pessoas da presença de Deus, das igrejas. Realmente nós vivemos um tempo muito difícil, né, que a Bíblia nos orienta, que a gente tem que tomar cuidado muito com a falsa pregação, falsos pastores. Mas para que a gente tenha entendimento disso, para identificar os falsos pastores, nós temos que consultar a palavra do Senhor, que é a Bíblia. E eu vejo aí nas redes sociais pessoas falando que Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? E acabo dizendo que isso é a igreja. E, na verdade, não tem nada a ver com a igreja. Simplesmente, esse versículo que eu estou citando aqui está no livro de Atos 17, no capítulo 17, no versículo 24. Mas, como todos sabemos, que toda história, toda narrativa, ela tem um começo, meio e fim. E aí a pessoa pega o meio, fala o meio, né, um versículo isolado e acaba tirando as pessoas até da igreja. Pessoas que é isso que Satanás tem feito, usado as pessoas para interpretar a Bíblia errada e passar para as pessoas. Porque o intuito dele é segurar que essas pessoas elas não vá para a igreja. Sendo que, se assim sendo verdade, Paulo não pregava na sinagoga. Paulo não pregava na sinagoga. Jesus não pregava no templo nem na sinagoga. Por quê? Porque isso não condizia com a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não pode entrar em contradição. Agora, o que está acontecendo é uma má interpretação da Bíblia, né? Se a gente for ler aqui, no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 16, a Bíblia está dizendo que Paulo ele chegou em Atenas, uma cidade, e assim que ele entrou, ele se indignou com a situação da cidade, porque é uma cidade idólatra, é uma cidade cheia de deuses, e é isso Paulo se indignou. E a Bíblia diz também que Paulo, ele pregava, depois que ele entrou em Atenas, que ele se indignou, e no versículo 17, Paulo pregava na sinagoga. Ele pegou na sinagoga por 3 sábados consecutivos. Ou seja, se a palavra de Deus, se é essa que as pessoas estão dizendo, se Deus não habita em templo feito de mão de homem, por que Paulo estava fazendo na sinagoga? Por que Paulo estava pregando na sinagoga se Deus não habita ali? Então, o que eu quero falar é o seguinte, que Paulo realmente se indignou com a cidade cheia de ídolos e no decorrer até o versículo 16 até o 24, Paulo se indignou, Paulo pregava na sinagoga e Paulo e as pessoas não conheciam a Cristo na cidade de Atenas e foram falar com Paulo, perguntar que doutrina era aquela. E aí Paulo percebeu que na cidade tinha um altar que dizia ao Deus desconhecido. Então, por eles não ter conhecido Jesus, então eles se apegaram a ídolos, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus como correto, não tem conhecimento do Senhor Jesus. E aí Paulo disse, olha, aquele Deus que eu vi com um altar, aí Paulo fala, eu vi que vocês são muito religiosos, mas eu também vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é o Deus que eu estou pregando, ou seja, é o Deus que vocês não conhecem, que é o Senhor Jesus. E aí Paulo mais adiante ele fala que o Deus que ele pregava não precisava de templo feito por mão de homens. O que ele quis dizer? Que aquelas imagens eram um templo.
A Bíblia não diz que nós, seres humanos, somos o templo do Espírito Santo? Pois bem, então Paulo falou para as pessoas que aquele templo, aquelas imagens que era templo, feito por mão de homens, artesão, Deus não habitava naquele templo. Por quê? Porque era feito por mão de homens. E aí as pessoas, por falta do conhecimento, ela prega a palavra de Deus errada. Ela diz que Deus não habita templo feito por mão de homem. Correto, mas ele está se referindo aos deuses pagãos, aos deuses de imagem que existiam em Atenas. Aí Paulo comparou, olha, o meu Deus, ele não habita naqueles templos ali que vocês fizeram, aquelas imagens. Deus habita no coração das pessoas. E aí as pessoas têm que estar atentas a essa cilada de Satanás, porque as pessoas têm usado a palavra de Deus de forma errada. Ela não tem o conhecimento da palavra. E aí é onde que mora o perigo, porque aí Satanás usa esse fake news e acaba botando na cabeça das pessoas que ela não precisa ir na igreja. Porque a igreja é um corpo, é uma assembleia de corpo de pessoas que estão ali para professar a fé, se alimentar da palavra de Deus. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver aqui, esse versículo que eles estão pregando aí na internet, dizendo que Deus não habita em templos feitos com mão de homem, está se referindo às imagens, que foi... Porque é o seguinte, a história, você tem que saber em que época foi feita essa história, foi narrada essa história, para quem foi, de que forma, para você ter um entendimento. Todo texto tem um contexto, então você tem que ter o contexto de tudo, tem que saber por que foi que Paulo falou, para quem foi, do que se tratava, entendeu? Então tem que começar do início, meio e fim. Então, pessoal, está aí a minha palavra de hoje, para orientar vocês que consultem na palavra. Não se apegue a versículo isolado. Então tá aqui que em Atenas, aqui vocês vão ler também, que Paulo pregando na sinagoga, eles consultavam a palavra. Eles consultavam para ver que aquilo que Paulo estava falando estava nas escrituras. Entendeu? Então nós temos que fazer o mesmo, nós temos que ver aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado, está nas escrituras e o porquê, entendeu? Então, assim, eu não tenho como tirar eu não tenho como tirar uma conclusão de um versículo isolado. Eu tenho que ler o contexto e o contexto, eu tenho que saber por que foi, em que época foi, como foi, do início, meio e fim, entendeu? Então, tá aí a minha mensagem de hoje, eu espero que tenha ajudado a vocês, que não caiam nas lábias desses falsos profetas, desses falsos pastores, porque a Bíblia está aqui ao alcance de todo mundo, entendeu? Graças a Deus por isso, porque tem países aí que não podemos nem ter uma Bíblia em casa, né? E aqui nós vivemos num país que temos esse direito, essa livre disponibilidade de fazer o que quisermos, dessas expressões religiosas que não tem até, graças a Deus, até agora não tem nos alcançado e nem vai alcançar em nome de Jesus. E aí está a palavra do Senhor para que todos consultem e tenham suas próprias conclusões. E aquele que você lê e não entender, procura uma pessoa da sua família, pessoa de confiança, vá a um pastor, um homem de Deus que realmente ele lhe explicam, né? A internet também está aí, porque a internet nós não só usamos para coisas ruins, nós temos que tirar proveito dela também. Então, enfim, está aí o meu conselho. Eu espero que tenha ajudado a todos e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia.